Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. A família Teixeira Mendonça morava na cidade de Lousada, no norte de Portugal, a 40 quilômetros a leste da costa ensolarada do país. Lousada fica no Porto, que é um distrito economicamente desenvolvido, e é conhecida pelos campeonatos de automobilismo que acontecem no circuito próximo à cidade. Possui vestígios de seu passado rico em história, com monumentos e locais históricos, incluindo igrejas, mansões e tribunais que datam da Idade Média. Lousada mantém sua forte tradição agrícola, com uma extensa fazenda rural e bosques cruzados por estradas sinuosas que levam a municípios do interior. A família Teixeira Mendonça, comandada pelo patriarca Manuel e sua esposa Filomena, eram bem conhecidos e respeitados na comunidade local. No final dos anos 90, o casal teve 2 filhos, uma filha de 8 anos chamada Karina e um filho chamado Rui Pedro, de 11 anos. Nascido em 28 de janeiro de 1987, Rui Pedro era uma criança carinhosa, feliz e vibrante. Apaixonado por animais, ele criou um aviário em casa, adotando tantos canários que foi forçado a dar alguns para os seus avós. Uma vez, ele trouxe um esquilo para casa e fez uma casa na árvore, mas no dia seguinte, o esquilo escapou e ele ficou devastado. Quando não estava cuidando de animais, Rui Pedro adorava andar de bicicleta, de skate e ajudar com trabalhos manuais em casa, como mexer na parte elétrica. Entusiasmado pelo futebol, ele sonhava em jogar profissionalmente quando crescesse. Sua vida era cheia de piadas e risos, e Filomena descrevia as risadas de seu filho como contagiosas. Ela admirava a sua imaginação, uma qualidade que ela observou durante seus longos banhos em banheiras de espuma, e quando ele tentou usar um garfo, improvisando uma antena de televisão. Filomena trabalhava na autoescola de seu pai, bem em frente à casa de sua família, o que era conveniente, caso seus filhos precisassem falar com ela durante o horário comercial. Na quarta-feira, 4 de março de 1998, pouco depois das 14 horas, Filomena estava trabalhando quando Rui Pedro chegou. Ele tinha acabado de almoçar e pediu permissão para passar o resto da tarde passeando de carro com seu amigo, Afonso Dias. Afonso, de 22 anos, era um caminhoneiro que tinha tirado sua carteira de motorista 3 anos antes e desde então tinha se infiltrado na família de Filomena. Sua própria família estava passando por dificuldades financeiras. Filomena ficou com pena dele. Ela lhe dava roupas e o deixava trabalhar na autoescola para ganhar um dinheiro extra. Afonso logo fez amizade com os filhos de Filomena e ela confiava que ele levasse Rui Pedro e Karina para a escola na maioria dos dias. Rui Pedro estava bastante animado com seu novo amigo, que parecia muito legal para o garoto de 11 anos, pelo fato de ser mais velho. Apesar da diferença significativa de idade, Afonso era considerado infantil e imaturo, o que fazia com que os dois se relacionassem bem. Segundo Afonso, os dois eram como irmãos, mas nem todos na casa dos Teixeira Mendonça aprovavam essa amizade. O pai de Rui Pedro, Manuel, e seu avô materno, José, ficavam incomodados com a diferença de 11 anos entre os dois, além do hábito de Afonso de fumar cigarros na presença de Rui Pedro. Manuel deixava clara sua preocupação à esposa em várias ocasiões. E embora Filomena considerasse Afonso inofensivo, ela respeitou as queixas do marido e começou a limitar o tempo que Rui Pedro e eles passavam juntos. Portanto, naquela tarde, ela negou o pedido do filho de dar uma volta com Afonso. Rui Pedro não ficou feliz com a decisão de sua mãe, mas acabou aceitando. Filomena o lembrou que às 17 horas ele tinha uma aula particular e sugeriu que ele brincasse no terreno atrás de seu escritório, até que chegasse o horário. O amplo espaço continha uma grama seca, árvores e arbustos, com uma pista de terra circular normalmente usada para corridas de cavalo. Embora o terreno estivesse cercado por estradas, os carros geralmente não tinham acesso à área, tornando um local popular para as crianças brincarem. Rui Pedro fez o que sua mãe mandou, acenando enquanto pedalava alegremente em sua bicicleta em direção ao terreno.
Quase 4 horas depois, já próximo das 18 horas, Filomena e Manuel receberam uma ligação do professor de aula particular, informando que Rui Pedro não havia comparecido para a aula às 17 horas. Isso foi uma surpresa, pois ele nunca havia perdido uma aula particular antes. Por conta do garoto de 11 anos sofrer de epilepsia, o que exigia medicação diária, imediatamente os pais ficaram com medo de que Rui Pedro tivesse sofrido um ataque. Se não tratada, uma convulsão poderia causar grave dano cerebral ou pior. Uma equipe de busca foi rapidamente formada e os moradores locais foram questionados se tinham visto o garoto. Um vizinho revelou que por volta das 15 horas, eles encontraram a bicicleta de Rui Pedro entre os arbustos no terreno atrás do escritório de Filomena. Sua família entrou em contato com a Guarda Nacional Pública, que é a Polícia Militar de Portugal, e uma busca em grande escala foi iniciada. A polícia vasculhou as ruas de Lousada, com a ajuda de bombeiros locais, residentes e cães policiais treinados, mas não conseguiu encontrar nenhum outro rastro do garoto. 3 meninos da área informaram que no início da tarde, enquanto jogavam futebol naquele terreno, Rui Pedro chegou em sua bicicleta e se juntou a eles. Por volta das 15 horas, um veículo preto entrou na pista e parou ao lado de Rui Pedro, que conversou com o motorista e depois gesticulou aos seus amigos, que ele não ia mais brincar com eles. Ele entrou no carro, deixando sua bicicleta para trás. As crianças identificaram o motorista como Afonso Dias, de 22 anos, e disseram que ele andava obcecado pelo Rui Pedro nas últimas semanas, perguntando constantemente onde ele estava, com quem estava e quais eram seus planos futuros. A irmã mais nova de Rui Pedro, Karina, também lembrou que Afonso havia tirado fotos dela e do irmão, algo que ele nunca havia feito antes. Várias outras testemunhas também relataram ter visto Rui Pedro naquela tarde conversando com Afonso no terreno. Afonso foi visto dirigindo um Fiat Uno preto, que pertencia a seu irmão, que confirmou ter lhe emprestado o veículo para que o levasse ao teste anual de inspeção, uma prática obrigatória em Portugal para veículos com mais de 8 anos de idade. No entanto, os registros revelaram que Afonso não compareceu à inspeção programada. A polícia rapidamente localizou Afonso. Rui Pedro não estava junto e ele disse que não sabia onde estava o garoto. Afonso foi levado à delegacia de Lousada para ser interrogado. Ele negou ter dado carona para Rui Pedro, alegando que ele só viu o garoto por 5 minutos, entre 13 horas e 50 minutos, 13 horas e 55 minutos daquela tarde. Após esse breve encontro, ele dirigiu sozinho para a cidade vizinha de Passos de Ferreira, localizada a cerca de 15 minutos a oeste, onde estacionou em frente a uma farmácia. Ele ficou sentado no carro por um tempo e depois foi andar pela cidade olhando as vitrines. Em seguida, dirigiu por uma curta distância até a casa de sua namorada, na cidade vizinha de Freamonde, chegando lá às 18 horas e 45 minutos. Lá, ele recebeu um telefonema de sua irmã, informando que Rui Pedro estava desaparecido. José, o avô de Rui Pedro, estava transtornado e aguardava por notícias na delegacia. Em uma tentativa desesperada de localizar seu neto, ele confrontou Afonso e ofereceu a ele qualquer coisa que quisesse, se ele revelasse o paradeiro de Rui Pedro. Afonso começou a chorar, insistindo que ele não sabia onde estava o garoto de 11 anos. Mas de repente, ele alertou a polícia que Rui Pedro já poderia estar muito longe e que eles deveriam fechar as fronteiras. O primo mais jovem de Rui Pedro, que se chamava João André, também dedurou Afonso e contou aos policiais sobre o encontro que ele teve com os 2 meninos no dia anterior. Afonso mandou ele calar a boca, mas André não se intimidou, explicando que Afonso fez um convite a eles dizendo: "Vamos ver as prostitutas", e teria dito aos meninos para encontrá-lo no terreno perto da autoescola no dia seguinte, onde eles os pegaria. No dia combinado, a mãe de João não o deixou sair de casa, então ele acabou não indo ao encontro. Uma bombeira do local, chamada Maria, foi uma das muitas testemunhas que viram Rui Pedro entrar em um carro preto naquela tarde no terreno. Quando ela foi à delegacia para depor, encontrou Afonso e o reconheceu como o motorista do carro. E ela informou isso aos policiais, o que deixou Afonso em choque. Ele confrontou Maria no corpo de bombeiros após o encontro.
Estava visivelmente preocupado e a bombardeou com perguntas relacionadas à investigação em andamento, incluindo se ela sabia como era o carro dele. Enquanto isso, o desaparecimento de Rui Pedro foi manchete local. As notícias o descreviam como um menino de 1,50 m de altura, pesando aproximadamente 45 quilos, cabelos castanhos curtos, olhos escuros e pele bronzeada. Essa descrição foi acompanhada por uma foto dele sorrindo e mostrando seus grandes dentes frontais. Uma prostituta local, chamada Alcina, reconheceu o garoto na fotografia e imediatamente contatou as autoridades. De acordo com Alcina, na tarde de 4 de março, ela estava trabalhando na Estrada Nacional 106, uma estrada que leva à cidade de Lustosa, a 10 quilômetros do noroeste de Lousada. Um homem em um carro preto havia parado ao lado dela, acompanhado por uma criança que agora acreditava ser Rui Pedro. O homem perguntou se Alcina estava trabalhando e a ofereceu 2.000 escudos para ela fazer sexo com o garoto, que ele disse ter 14 anos. O garoto saiu do carro, mas estava totalmente apavorado e começou a chorar. Alcina o levou para a floresta, mas não tocou no seu corpo. Ao invés disso, ela criou empatia por ele e passou os próximos 15 minutos tentando acalmá-lo. O garoto disse que o homem era seu tio e que ele estava forçando-o a ficar com prostitutas contra sua vontade. Alcina perguntou se a mãe dele sabia e o garoto respondeu que não. Ele continuou chorando e Alcina o abraçou, prometendo que ele ia ficar bem. Ela levou a criança de volta para o carro e observou o carro indo embora, tendo a impressão de que o motorista estava indo para um bordel, a 500 metros de distância. Apesar de vários depoimentos de testemunhas indicarem o contrário, a polícia não estava convencida de que Rui Pedro havia sido sequestrado. Em vez disso, eles trataram seu desaparecimento como um caso de resgate, certo de que ele havia desmaiado em algum lugar ou ter se perdido enquanto caminhava para um lugar mais longe. A família Teixeira Mendonça implorou às autoridades que agissem com urgência, mas o Tribunal Distrital não pôde intervir, a menos que confirmasse que o caso fosse um sequestro. Aproximadamente 24 horas após o desaparecimento de Rui Pedro, vários agentes da Polícia Judiciária finalmente chegaram a Lousada para ajudar com a busca. Nos dias seguintes, os bairros locais Poços, Rios e Matagais periféricos foram vasculhados várias vezes. Pôsteres de pessoas desaparecidas, incluindo uma fotografia de um sorridente Rui Pedro, vestindo uma camiseta cinza clara, foram distribuídos e o caso logo ganhou a atenção da mídia nacional. O desaparecimento do jovem provocou uma sensação intensa e coletiva de compaixão, com muitas notícias referindo-se à criança desaparecida como nosso menino ou nosso pequeno Rui Pedro. A família Teixeira Mendonça foi bombardeada com telefonemas por causa da intensa cobertura da mídia. Pessoas alegavam que Rui Pedro estavam sob sua posse, com algumas exigindo um resgate pelo seu retorno. Um homem que havia telefonado, dizendo ser o sequestrador do menino, exigiu que Filomena se despisse diante da janela se quisesse ter o filho de volta. Uma clarividente informou a família sobre a visão que havia recebido com a cabeça de Rui Pedro em um rio. Filomena recebeu uma das mais aterrorizantes chamadas, na qual uma criança repetidamente gritava "Mamãe!" e de repente caía a ligação. Ela tinha certeza de que a voz era do filho. Um juiz ordenou que as ligações telefônicas da família fossem colocadas sob vigilância, mas nenhuma delas foi rastreada. A polícia se recusou a prolongar a investigação, dizendo que não tinham ouvido as ligações e que não tinham meios de localizar os responsáveis. A família sugeriu possíveis estratégias, mas a polícia não deu ouvidos, explicando que aquelas estratégias aconteciam apenas no cinema. A polícia também desconsiderou os vários relatos de testemunhas que viram Rui Pedro com Afonso Dias na tarde do desaparecimento. Afonso manteve sua versão dos acontecimentos e imediatamente se mudou de Lousada. Nada mais foi feito para indiciá-lo como suspeito. Embora Filomena tivesse limitado o tempo que seu filho podia ficar com Afonso, os vizinhos a informaram que os dois se encontravam escondidos. Antes do desaparecimento de Rui Pedro, Filomena também havia notado uma mudança no comportamento de Afonso.
Ele estava mais fechado, o que na época ela havia atribuído ao fato de ele estar amadurecendo e por ter arranjado uma namorada. Agora, ela suspeitava que por algum tempo ele já havia planejado em machucar o filho e que estava escondendo informações importantes dos investigadores. A família Teixeira Mendonça visitou todos os principais locais em busca de pistas, mas não encontrou nenhum vestígio de Rui Pedro, e depois de ter se passado um mês, o caso não havia sido desenrolado. Em abril de 1998, o jornalista português Nuno Rogério viajou para a Disneylândia em Paris com a sua esposa e os filhos. O intuito era escrever um artigo sobre o famoso parque temático para a revista portuguesa chamada Caras. O artigo foi publicado junto com várias fotografias que documentaram a viagem dos Rogérios, incluindo uma tirada em uma atração do personagem Pinóquio. Na foto, a esposa, o filho e a filha de Nuno estão sentados juntos na primeira fila da carruagem, enquanto Nuno está sentado sozinho na fila do meio, segurando uma câmera de vídeo. Atrás dele, na terceira e última fila, um menino estava sentado ao lado de um homem mais velho. O garoto, cujo rosto estava ligeiramente virado para a esquerda, tinha pele bronzeada, cabelos castanhos e vestia uma jaqueta escura com zíper. Ele estava sentado ao lado de um homem branco que parecia ter mais de 40 anos, com cabelo escuro e parte careca, e usava uma jaqueta vermelha com capuz. Um leitor atento da Caras notou que o garoto se parecia muito com Rui Pedro. Filomena e Manuel tinham certeza de que o garoto da foto era o filho deles. A polícia portuguesa confiscou a fotografia para mais análises e buscou imagens das câmeras de segurança gravadas durante a atração, mas o sistema de vigilância da Euro Disney não estava funcionando no dia que a foto foi tirada. A imagem do homem ficou obscura por causa de Nuno e sua câmera de vídeo, dificultando sua identificação. Houve conflitos em relação à sua identidade, com algumas fontes locais afirmando que ele era o dono de um bar ou um guarda de segurança do distrito de Porto, em Portugal, onde Lousada estava situada, mas estas informações não foram confirmadas. Para os muitos portugueses que acreditavam que o garoto na foto era de fato Rui Pedro, a imagem suportava a teoria de que ele havia sido sequestrado e de que ainda estava vivo. Houve especulações de que Afonso havia vendido Rui Pedro a traficantes, que rapidamente o transportaram para o exterior, uma hipótese aparentemente reforçada pelo fato de Afonso ter alertado a polícia para fechar as fronteiras. Membros da família Teixeira Mendonça viajaram para o exterior, gastando todo o seu dinheiro visitando vários locais em busca de Rui Pedro, mas nunca o encontraram. Filomena Teixeira disse mais tarde, abre aspas, "É difícil lembrar daquele momento. Quando vi a fotografia e tudo o que senti, não sei a quem culpar, mas a foto, as outras pistas, os passos dados em Paris não serviram para nada." Fecha aspas. No mesmo mês em que a foto da Euro Disney foi publicada, a 1.300 quilômetros de Lousada, na cidade de Londres, o Esquadrão do Crime Nacional Britânico iniciou um inquérito secreto em grande escala, chamado Operação Catedral. O inquérito tinha como objetivo localizar um grupo de pedófilos que agia na internet, conhecido como The Wonderland Club. O clube distribuiu mais de 750 mil imagens ilícitas de crianças. Essa investigação, abordada no episódio Operação Catedral, conseguiu localizar e prender Gavin Seegers, de 29 anos, técnico em informática de Kent e líder voluntário de jovens. Entre sua imensa coleção de material de exploração infantil, havia imagens mostrando o abuso de um jovem garoto, rotulado com o nome de Billy. Após o término da Operação Catedral, em setembro de 1998, o Esquadrão do Crime Nacional Britânico deixou as imagens menos explícitas e criou um banco de dados com rostos de vítimas para ajudar as agências de investigação no mundo inteiro. A ideia era que elas ajudassem a identificar, localizar e resgatar as crianças desaparecidas. No ano de 2000, as autoridades internacionais acreditavam que o garoto chamado Billy, da pasta Wonderland, parecia muito com o menino português desaparecido Rui Pedro. Eles entraram em contato com Filomena e pediram que ela olhasse as imagens para ver se poderia ser feita uma identificação concreta. Como as imagens só podiam ser vistas em Genebra, Suíça,
foi organizada uma data em 2001 para Filomena e Manuel viajarem. Antes de sua chegada, eles foram informados sobre o que os esperava, incluindo detalhes do abuso que aparecia no conteúdo. Ao ver as imagens de Billy, Filomena confirmou que realmente era Rui Pedro. Embora o conteúdo fosse angustiante, ele aumentou a esperança do casal em encontrar seu filho vivo. Como a mídia tinha divulgado notícias confirmando a identidade, as autoridades temiam que os sequestradores de Rui Pedro entrassem em pânico e o matassem. Gavin Seegers e seu parceiro Ian Baldock, membros do Wonderland, foram interrogados pela Interpol, mas ambos negaram saber quem tinha lhes enviado as fotos. Por causa da baixa qualidade das imagens, as autoridades não conseguiram identificar quando ou onde foram tiradas, tampouco a origem delas pôde ser determinada. Rui Pedro foi uma das poucas crianças identificadas positivamente nas imagens compartilhadas no Wonderland Club. Outras vítimas que foram reconhecidas incluíam 6 crianças do Reino Unido, 7 dos Estados Unidos, uma do Chile e outra da Argentina. Devido à falta de pistas confiáveis, a investigação do desaparecimento de Rui Pedro desacelerou, mas o público continuou interessado no caso. Tanto é que vários avistamentos continuaram sendo relatados anos após o sequestro, mas nenhum deles foi definitivamente confirmado. Certa vez, um português chamado José Lorosa de Matos, que tinha sido preso por fraude e estava prestes a ser solto, anunciou que sabia o paradeiro da criança desaparecida. Ele disse às autoridades que na noite de seu desaparecimento, Rui Pedro foi levado para a cidade de Viseu, 165 quilômetros no sudeste de Lousada, e depois foi mantido pelo dono de uma marcenaria na Inglaterra. Sua história foi convincente, e José prometeu resgatar a criança após a sua libertação. Porque sua libertação condicional era iminente, as autoridades tinham certeza de que não era apenas uma manobra para o preso escapar da prisão. Sem poupar custos, a família Teixeira Mendonça forneceu a José um cartão de crédito ilimitado, telefone celular e um veículo Volvo S80 para facilitar a tarefa de retornar Rui Pedro para casa. José manteve contato com a família, primeiro indo para a Espanha e depois para a Inglaterra, de onde telefonou para o avô de Rui Pedro em Portugal, dizendo, abre aspas, alô, tenho à minha frente o netinho do senhor Teixeira. Está a comer um gelado. Fecha aspas. A ligação provocou muita emoção na família desesperada, mas, com o passar dos dias, José não deu mais notícias e a suspeita aumentou. As autoridades descobriram que José nem havia saído de Portugal e que toda a sua história era uma farsa. Ele foi condenado por fraude e cumpriu 7 anos de prisão. José, o avô de Rui Pedro, continuava acreditando que Afonso era o responsável pelo desaparecimento de seu neto. Ele prometeu à sua filha que traria o neto para casa gastando todo o seu dinheiro contratando detetives particulares e viajando para países procurando incansavelmente por pistas. Em 2003, José morreu em um acidente de trator. Sua morte repentina foi um golpe devastador para Filomena, que atribuiu a seu pai a força que ela precisava para continuar. José foi elogiado pela comunidade de Lousada por sua constante determinação e por garantir que os esforços para encontrar Rui Pedro continuassem. No mesmo ano, um grande grupo de pedófilos portugueses veio à tona, após a denúncia de 9 sobreviventes que sofreram abusos sexuais durante suas estadias em orfanatos públicos. Esses lugares eram conhecidos como Casa Pia, ou Casa dos Piedosos. Entre os integrantes do grupo estavam médicos, advogados, um popular apresentador de televisão, um embaixador e outros indivíduos de alto nível. Durante a investigação, uma ex-prostituta alegou ter visto Rui Pedro em uma pensão na capital portuguesa, Lisboa, e em um vídeo que mais tarde tinha sido dado a Carlos Silvano, um membro importante do grupo de pedófilos. Carlos era um motorista dos orfanatos, e seu papel dentro do grupo era transportar crianças da Casa Pia para as casas dos abusadores. Mais tarde, confessou 639 acusações relacionadas a abuso infantil e que adquiria crianças para entregar aos pedófilos. 7 membros foram julgados depois,
6 dos quais foram condenados por usarem os orfanatos para estuprar vários adolescentes. O julgamento chocou o país, mas nenhum vínculo concreto foi identificado entre o grupo pedófilo e Rui Pedro. O suposto vídeo com imagens da criança nunca foi encontrado. Nos anos seguintes, a família de Rui Pedro criticou a burocracia do país por considerar a investigação negligente e superficial. A jornalista do canal TVI, Ana Leal, relatou que as autoridades haviam falhado por não falarem com testemunhas importantes ou seguirem as pistas que surgiram durante os primeiros dias do caso. Além do mais, Filomena, a mãe de Rui Pedro, registrou uma queixa contra um inspetor da Polícia Judiciária que a assediou sexualmente durante os estágios iniciais da investigação. Rui Pedro era particularmente agarrado a seu tio e padrinho, Carlos Teixeira, a quem ele idolatrava. Em 2007, Carlos agradeceu ao público por todo o apoio e solidariedade incessante, afirmando que a família havia usado todos os meios possíveis em busca de pistas, incluindo o uso de médiuns e outros espiritualistas em Portugal e no exterior. Eles seguiram todas as instruções dadas por esses guias alternativos, incluindo escalar montanhas no escuro, visitar casas abandonadas e isoladas, usar hipnotismo e participar de rituais mágicos, mas sem nenhum resultado. Uma vez, Filomena passou a noite em um campo, depois de receber informação dos supostos sequestradores de que iriam trazer o seu filho de volta. Embora acreditasse que fosse mais uma farsa, seu coração desejava o reencontro. Como previsto, suas esperanças foram por água abaixo quando ninguém apareceu. Embora a investigação tenha sido mal sucedida e uma fonte de dor e frustração para a família, Carlos Teixeira comentou, abre aspas, "Eu nem tenho o direito de dizer que estou sofrendo, porque minha dor é muito pequena em comparação ao que esta criança está passando." Fecha aspas. Em abril de 2007, o desaparecimento de Rui Pedro completava 9 anos. No dia 28 daquele mês, Jerry e sua esposa Kate McCann viajaram de sua casa na Inglaterra para um resort familiar na vila costeira portuguesa da Praia da Luz. Localizada na região do Algarve, a 620 quilômetros ao sul de Lousada, a área era muito popular entre os turistas britânicos. Jerry e Kate trouxeram seus 3 filhos, os gêmeos Sean e Amelie, de 2 anos, e sua irmã Madeleine, de 3 anos. A família McCann também se juntou a um grupo de vários amigos e seus filhos pequenos. O grupo passou os próximos 5 dias desfrutando das maravilhas do resort. Na quinta-feira, em 3 de maio de 2007, era o penúltimo dia de sua viagem. Às 19 horas, Kate e Jerry colocaram as crianças na cama e foram encontrar seus amigos às 20 horas e 30 minutos para jantar. O restaurante ficava a 82 metros de seu apartamento localizado no térreo. A cada 30 minutos, um dos adultos dava uma volta pelos apartamentos para checar seus filhos dormindo. Às 22 horas, Kate entrou em seu apartamento e olhou no quarto de seus filhos, percebendo que a janela estava aberta e que Madeleine tinha desaparecido. As autoridades foram notificadas e imediatamente grupos de busca foram organizados, mas nenhum vestígio de Madeleine McCann foi encontrado. As circunstâncias de seu desaparecimento continuam sendo um mistério. Circularam rumores que o caso de Madeleine estava relacionado ao desaparecimento de Rui Pedro, embora tenha sido confirmado que Madeleine não havia aparecido em nenhuma imagem ou vídeo confiscado do The Wonderland Club. Sabendo-se que o trabalho de Afonso Dias como motorista de caminhão exigia que ele viajasse extensivamente por Portugal, ele também foi considerado suspeito no caso de Madeleine. Filomena disse ao jornal 24 Horas que pensou imediatamente em seu filho, embora os casos sejam diferentes. E pensou nos pais de Madeleine e na angústia que eles estavam sofrendo. A família Teixeira Mendonça enviou uma carta aos McCann, mas nunca recebeu uma resposta. Como no caso de Rui Pedro, vários erros foram cometidos na investigação desde o princípio do desaparecimento de Madeleine, mas seu sequestro recebeu muito mais atenção, recursos, mídia e financiamento.
Essa disparidade causou tensões entre a família McCann e o público português, com as manchetes dos jornais perguntando: e os nossos filhos desaparecidos? Filomena disse a jornalistas que, embora estivesse contente com a polícia se esforçando muito para encontrar Madeleine, ela achava injusto que os mesmos esforços não estivessem sendo feitos para recuperar as outras crianças portuguesas desaparecidas. Ela só foi saber que Portugal tinha unidades de policiais forenses depois do desaparecimento de Madeleine, já que elas nunca foram usadas na busca de seu filho. Filomena disse aos repórteres de televisão o seguinte: a família McCann tem tudo à sua disposição, até um helicóptero. Eu não tinha isso há 9 anos atrás, não tinha nada. Em entrevista à revista Caras, ela disse: é difícil para mim ver tudo isso disponível para este caso, enquanto o do Pedro não recebeu nada disso. Tenho o mesmo direito que os pais de Madeleine. Exijo o mesmo tratamento para o caso do meu filho. Os investigadores me prometem que o caso do meu filho não foi esquecido. Eles trabalham duro, mas não têm meios. Nosso governo ainda não percebeu que esse é um problema real e que exige medidas reais, como uma mudança de lei e meios adequados para investigar. Os portugueses acreditavam que Rui Pedro já poderia ter sido encontrado se o caso tivesse recebido a mesma diligência da investigação de Madeleine. O vice-presidente do Conselho de Turismo do Algarve afirmou: não há dúvida de que este caso tem mais prioridade porque Madeleine é britânica e estava de férias aqui, e isso está causando ressentimento entre os portugueses. Os ativistas de proteção à criança alegaram que as autoridades portuguesas eram excessivamente corruptas e complacentes. Por isso, esses sequestros continuavam. A fundadora do Inocência em Perigo, um grupo internacional de defesa às crianças, disse que tentou estabelecer um escritório em Portugal, mas acabou desistindo porque as autoridades locais não apoiaram a ideia. Olha! Dessa vez não tem falsete e nem camarão! Estamos juntas pra anunciar o novo hit do verão! É Cheetos Crunch e veio trazer barulho nesse verão! Estou aqui com a minha amiga... É a Melody, a Laurinha. Pode parecer incrível! Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível! Olha o Cheetos Crunch! Na época do desaparecimento de Madeleine, a polícia ainda estava distribuindo uma fotografia de Rui Pedro aos 11 anos, em vez de utilizar tecnologia para mostrar como ele poderia parecer aos 20 anos. Filomena insistiu que a polícia atualizasse a imagem do filho para aumentar a probabilidade dele ser identificado, mas eles recusaram. Em resposta, vários artistas se ofereceram para criar um retrato da aparência de Rui Pedro aos 20 anos de idade. Filomena descreveu essas ilustrações como o melhor presente dos últimos tempos. Em 1º de junho de 2007, Filomena participou de um evento para o Dia Mundial da Criança, que visava conscientizar o público sobre os menores desaparecidos. Ela disse à revista Caras que achava que o Rui Pedro não estava em Portugal, acrescentando: é difícil para mim imaginar o que ele estará fazendo. Estive em tratamento psiquiátrico porque começo a pensar no que aconteceu ou como ele pode estar. Sempre imagino que o encontrarei de uma maneira que ainda não possa fazer algo por ele. Mesmo que ele esteja doente ou frágil, eu o ajudarei a se recuperar e ainda teremos um futuro. A irmã mais nova de Rui Pedro, Karina, que agora estava com 18 anos, ainda se referia a seu irmão no presente e tinha fé de que ele voltaria. Em 2009, a sobrevivente J.C. Lee Dogard foi encontrada 18 anos depois de ter sido sequestrada de uma rua perto de sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, em 91, fazendo com que novas esperanças nascessem. J.C. foi mantida em cativeiro por quase 2 décadas na casa do condenado criminoso sexual Philip Garrido e sua esposa Nancy, antes de ser descoberta e resgatada pela polícia. Como Rui Pedro, J.C. tinha 11 anos quando foi sequestrada. Seu reaparecimento, juntamente com a habilidade dos investigadores, motivou a família Teixeira Mendonça e alimentou a esperança de que Rui Pedro ainda pudesse ser encontrado vivo. 2 anos depois, uma nova equipe policial com sede no Porto usou depoimentos de testemunhas colhidos durante as horas cruciais após o desaparecimento de Rui Pedro. O objetivo era reconstruir o que provavelmente havia acontecido com ele nas 24 horas seguintes.
Como resultado, em 11 de fevereiro de 2011, Afonso Dias, que era o antigo e principal suspeito do caso, que já durava 13 anos, foi acusado de sequestro pelo Departamento de Investigação Criminal de Portugal. Ricardo Sá Fernandes, advogado da família Teixeira Mendonça, lamentou a demora que o promotor público tinha levado para fazer a acusação, mas a recebeu como uma oportunidade de esperança para os pais de Rui Pedro. O advogado disse que esses esforços deveriam ter sido feitos na investigação inicial, informando que, durante as 48 horas depois do desaparecimento, a investigação não respeitou os procedimentos básicos e levou semanas, meses e anos sem que nada fosse feito. Uma audiência preliminar foi realizada no Tribunal Distrital de Lousada para determinar se Afonso seria julgado pelo desaparecimento de Rui Pedro. Os promotores mantiveram que na tarde de 4 de março de 1998, Afonso havia levado Rui Pedro para manter relações com prostitutas e seguiu depois para um destino desconhecido. Eles notaram que entre as 14 horas e 18 horas e 45 minutos daquele dia, Afonso não possuía um álibi satisfatório. Embora ele alegasse que estava andando por uma cidade vizinha a tarde toda, ele não conseguiu fornecer nenhum nome específico de lugares. Os promotores acreditavam que ele sabia o que havia acontecido com Rui Pedro, mas se recusou a contar, pois isso o implicaria no caso de sequestro. Afonso respondeu que ele é quem era a vítima, dizendo que as alegações não tinham nenhum fundamento e que Rui Pedro não entrou no carro nessas circunstâncias. Ele questionou os depoimentos das principais testemunhas de acusação, incluindo os 3 amigos de Rui Pedro, que estavam presentes no terreno em 4 de março de 98. Afonso argumentou que os depoimentos eram imprecisos e desonestos, pois foram fornecidos em 3 períodos diferentes, entre 1998 e 2008. Ele afirmou que a prostituta Alcina descreveu incorretamente o garoto que ela viu naquela tarde, dizendo inicialmente que seus olhos eram azuis, mas depois mudou seu depoimento para dizer que eram castanhos escuros. Afonso também destacou que a promotoria não tinha provas físicas para provar que Rui Pedro estava em seu carro. Ele afirmou: em relação a Rui Pedro, o que mais quero no mundo é que ele apareça. Eu nunca neguei que estive com ele, mas depois que nos separamos naquele dia, nunca mais o vi e não faço ideia do que aconteceu com ele. Afonso Dias foi formalmente acusado de sequestro e condenado a julgamento apesar de tentar provar sua inocência. O objetivo do julgamento não foi determinar exatamente o que aconteceu com Rui Pedro, mas decidir se Afonso era o responsável por seu desaparecimento. O acusado continuou mantendo sua inocência e recusou esclarecer exatamente o que tinha acontecido na tarde em que Rui Pedro desapareceu. O julgamento começou no Tribunal de Lousada em 17 de novembro de 2011. Afonso, que agora tinha 34 anos, pediu licença para se ausentar, alegando que a ausência prolongada de seu emprego como caminhoneiro resultaria em problemas econômicos, mas seu pedido foi negado. Ele também alegou ter problemas cognitivos, como a incapacidade de ter noção do tempo e de espaço, e solicitou fazer testes psicológicos, mas esse pedido também foi negado. A Polícia Municipal de Lousada teve que fechar as ruas perto do tribunal e aumentar o seu efetivo no dia do julgamento, devido à mídia em torno do caso e à hostilidade do público em relação a Afonso. Filomena testemunhou, lembrando do momento que ela se despediu do filho enquanto ele pedalava em direção ao campo atrás de seu trabalho. Ela se referiu ao acusado como simplesmente ele, descrevendo Afonso como uma pessoa infantil, que aos 22 anos se comportava como seu filho de 11 e por isso parecia inofensivo. O primo de Rui Pedro, João André, também testemunhou. André, que agora era um adulto, disse ao tribunal que no dia do desaparecimento de seu primo, Afonso planejava levar Rui Pedro e ele para se encontrar com prostitutas, apesar dos dois serem crianças. André tinha certeza de que ele podia ter sido outra vítima se tivesse ido ao encontro. Sentindo-se atormentado pela culpa de ter sobrevivido, ele achava que poderia ter salvado seu primo do sequestro se ele estivesse lá com ele, dizendo: sendo 2, poderíamos ter conseguido forças para fugir. A prostituta Alcina, que havia sido abordada por um homem acompanhado de um menino no dia 4 de março de 1998, também compareceu ao tribunal.
Durante seu testemunho, ela viu uma fotografia de Rui Pedro de 11 anos e disse que estava absolutamente certa de que foi ele que ela tinha encontrado naquele dia. Quando interrogada se o homem que acompanhava a criança estava sentado no banco dos réus, Alcina olhou para Afonso por alguns segundos e respondeu que sim. No decorrer do interrogatório, a defesa realçou que, durante a investigação, Alcina sempre havia identificado o motorista do carro como Afonso Dias. Ela admitiu que isso estava correto, mas explicou que tinha falado com as autoridades em 3 ocasiões diferentes e que ninguém havia tentado ajudá-la a identificar o homem formalmente. Finalmente, ela conseguiu fazer isso no tribunal. Pela primeira vez desde o evento, ela identificou Afonso frente a frente. Um ex-inspetor da Polícia Judiciária, que fez parte da investigação desde o início até 2001, disse ao tribunal que acreditava que Rui Pedro ainda poderia estar vivo, observando: "Não tenho provas, mas tenho fé." Em relação a Afonso Dias, o ex-policial comentou: "Havia algumas coisas que não se encaixavam direito. Não pude comprovar se ele era culpado ou inocente." Ele contestou a afirmação de Alcina, alegando que 2 dias após o desaparecimento de Rui Pedro, ela havia dito que o homem que se aproximou dela dirigia um carro branco, não preto como o de Afonso. O tio de Rui Pedro, que estava presente quando o inspetor falou com Alcina durante a investigação inicial, contestou essa alegação, informando que ela havia descrito o veículo preto. A defesa apresentou um cronograma diferente de eventos para a tarde do desaparecimento de Rui Pedro, alegando que ele havia se encontrado com Afonso antes de pegar sua bicicleta e se dirigir ao trabalho de sua mãe. Eles argumentaram que a promotoria estava usando Afonso como um bode expiatório e que ele só estava sendo acusado por causa da animosidade que existia entre ele e o pai de Rui Pedro. Eles alegaram que Manuel ficava com ciúmes das muitas vezes que Afonso ficava com sua esposa e filho, e por isso Afonso e Filomena escondiam seus encontros. Manuel negou essas alegações, dizendo que sua principal preocupação era apenas a diferença de idade entre Afonso e Rui Pedro. O grupo de juízes que presidia o caso, juntamente com várias testemunhas e a família Teixeira Mendonça, visitaram lugares específicos em toda a Lousada para tentar simular as circunstâncias que levaram ao desaparecimento de Rui Pedro. Eles foram do terreno atrás da autoescola até a zona de prostituição, onde supostamente Afonso havia levado o menino, sendo esse o último local onde ele havia sido visto. Filomena preferiu ficar no carro com a filha, pois no início da investigação ela já havia visitado a área em busca de pistas logo após o depoimento de Alcina. Estando lá novamente, depois de muitos anos, trouxe-lhe uma tristeza profunda e a fez imaginar o que ela poderia ter feito para impedir o desaparecimento do filho. Mais tarde, Manuel disse à revista Caras que tinha sido difícil reviver aquele último dia, mas ele resistiu porque acreditava que aquilo ajudaria a encontrar a verdade. A promotoria solicitou a prisão de Afonso Dias, observando que ele não tinha mostrado sinais de remorso e tinha se comportado com total indiferença, solicitando: "Peço justiça para a resolução do caso. No final deste processo, o que resta é a mágoa e a angústia de não ter descoberto o que aconteceu com Rui Pedro. Pedimos justiça e esperamos que esta seja feita." Afonso Dias foi absolvido no dia 22 de fevereiro de 2012, causando uma surpresa a muitos. A corte rejeitou os depoimentos das testemunhas da acusação e aceitou o argumento da defesa de que Filomena tinha sido a última pessoa a ver Rui Pedro. A decisão foi baseada no que foi descrito como fraqueza nas evidências, citando em particular a falta de consistência no testemunho de Alcina. Membros do público, que haviam se reunido no tribunal, antecipando um veredito de culpa, ficaram indignados com a decisão, gritando xingamentos contra Afonso Dias quando ele partiu em liberdade. Após a sua absolvição, Afonso disse à emissora de televisão RTP1 que havia visto Rui Pedro pela última vez na tarde de 4 de março de 1998, quando ele foi embora do terreno onde o garoto de 11 anos estava andando de bicicleta. Afonso, que havia se casado e tinha um filho de 9 anos, disse que agora temia pela segurança de sua família.
Ele lamentou o sofrimento das pessoas envolvidas, mas ficou aliviado pela decisão do tribunal. Ele disse: "Quando cheguei em casa, falei, filho, ficou provado que seu pai nunca teve nada a ver com isso." Ele afirmou que continuaria acreditando que Rui Pedro ainda estava vivo, até que se provasse o contrário. O resultado do julgamento teve um impacto devastador em Filomena, fazendo com que seu bem-estar físico e emocional se deteriorasse significativamente. Ela tinha dificuldade em comer e perdeu 39 quilos. A família Teixeira Mendonça submeteu um pedido ao Tribunal de Apelação, argumentando que os juízes basearam-se em evidências que deveriam ter sido proibidas, especificamente o testemunho de 3 inspetores, que pouco fizeram na investigação do caso. Apesar da falta de envolvimento, os policiais foram considerados pelo tribunal como testemunhas confiáveis, especialmente quando desacreditaram do testemunho de Alcina. O advogado da família alegou que as declarações desencontradas dos inspetores envenenaram e infectaram a decisão do tribunal e que o julgamento não foi dos juízes, mas dos 3 inspetores. O advogado chamou de inacreditável a decisão de que Filomena teria sido a última pessoa a ver seu filho, afirmando: "Bem, isso não faz sentido. Por que Rui Pedro ia pedir à mãe para sair com Afonso se ele já tinha estado com ele?" Um dos funcionários da autoescola também testemunhou que tinha visto Rui Pedro visitar sua mãe por volta das 14h15 do dia do seu desaparecimento e que tinha ouvido Filomena recusando o pedido dele para se encontrar com Afonso. O advogado considerou inaceitável a decisão do tribunal, afirmando: "Este caso não pode terminar com esta decisão, pelo bem de nossa história. Devemos isso à memória de Rui Pedro, independentemente de que ele esteja morto ou vivo. E devemos isso a Alcina, uma mulher extraordinária, que disse a verdade e que não ganhou nada com isso." A família Teixeira Mendonça continuou a lutar por um novo julgamento, dizendo: "Continuaremos lutando até descobrirmos o que aconteceu com Rui Pedro", afirmou Manuel, enquanto Filomena mais uma vez pediu que justiça fosse feita. O Tribunal de Apelação rejeitou a absolvição e um novo julgamento foi agendado para 2014. Embora essas notícias fossem favoráveis, Filomena questionou se ela tinha forças para continuar com mais uma batalha nos tribunais. Quando o novo julgamento se aproximou, Manuel explicou: "Depois de saber que o caso ia ter novo julgamento, minha esposa conseguiu se recuperar um pouco e agora pesa 47 quilos. Mas com a proximidade do julgamento, ela parou de comer novamente e ficou mais frágil. Os médicos temiam que ela emagrecesse demais de novo." Filomena estava extremamente ansiosa e teve que ser hospitalizada para que fosse alimentada através de um tubo. Quando especularam se ela seria capaz de testemunhar, Manuel disse à mídia: "Ela tem que ser e será, porque ele é muito importante para ela." O novo julgamento teve início no Tribunal de Apelação da cidade do Porto. Filomena foi uma das primeiras testemunhas a depor, diante de uma nova corte de juízes e, mais uma vez, publicamente, reviveu a última vez que viu seu filho. Depois que os 2 lados apresentaram seus casos pela segunda vez, os juízes consideraram as evidências e chegaram a uma conclusão. Eles concordaram que Afonso Dias havia realmente levado Rui Pedro do terreno para visitar Alcina. Por tentar fazer o garoto de 11 anos se envolver com prostitutas, Afonso foi considerado culpado de corrupção de menores. Os juízes concluíram que Afonso foi a última pessoa que estava com Rui Pedro antes dele desaparecer. No entanto, eles acreditaram que não havia provas suficientes para acusá-lo pelo desaparecimento, e ele não foi condenado pelo sequestro do garoto. Em 4 de março de 2013, 15 anos após o desaparecimento de Rui Pedro, Afonso foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. O advogado da família Teixeira Mendonça comentou: "Para mim, este é um dia muito importante para Filomena e Manuel, mas é acima de tudo um dia muito importante para Rui Pedro, porque Rui Pedro talvez esteja vivo e continuaremos a procurar por ele. E se ele não está vivo, pela sua memória, temos que continuar,
até descobrirmos o que aconteceu com ele. Essa é a primeira vitória, mas não a última. A última vitória será quando soubermos o que aconteceu com ele. Filomena elogiou a decisão da corte, chamando-a de um raio de esperança e uma pequena luz no fim do túnel. Em 18 de março de 2015, depois de esgotar suas tentativas de apelação, Afonso iniciou sua sentença na prisão da cidade de Guimarães, no norte de Portugal. 2 anos depois, no final de março de 2017, quando havia cumprido apenas 2/3 de sua sentença, ele recebeu liberdade condicional por bom comportamento. Filomena ficou decepcionada com sua libertação prematura, sofrendo de exaustão emocional e física quando ouviu a notícia. Mais tarde, ela descreveu sua reação a repórteres da revista Flash, afirmando: "Sinto uma repulsa enorme. Lamento morar em um país onde as pessoas e instituições não são o que deveriam ser. Acho que há cada vez mais injustiça." Todo o aniversário do desaparecimento de seu filho era extremamente doloroso para Filomena, pois parecia que ele havia desaparecido ontem. Ela sempre sonhava com ele brincando feliz com sua irmã e imaginava o homem que ele teria se tornado. Filomena sentia que Rui Pedro ainda sorria constantemente, como quando era um menino, dizendo: "Espero que com 30 anos ele seja um homem alto e com uma estrutura forte. Só fico imaginando o abraço que vou dar nele." Afonso Dias manteve sua inocência, insistindo que havia sido preso por um crime que não havia cometido. Ele disse a um jornalista que ele era um homem livre de verdade, porque nunca deveu nada a ninguém. Em outro momento, num popular programa de notícias português, ele disse que estava sendo sarcástico quando alertou a polícia para fechar as fronteiras logo depois que Rui Pedro desapareceu. E disse: "O avô dele achava que eu tinha jogado o garoto na traseira de um caminhão. Aí eu disse a ele: 'Ei, se você tem essa convicção, então basta fechar as malditas fronteiras. Ele não deve estar tão longe.'" Na mesma entrevista, ele chamou a Alcina de vadia e prostituta várias vezes, fazendo com que o entrevistador o interrompesse. Quando o 16º aniversário do desaparecimento de Rui Pedro se aproximou, a cineasta Cláudia Clemente usou as mídias sociais para divulgar o caso ainda não resolvido, temendo que a condenação de Afonso Dias fosse fazer o povo português acreditar que a investigação havia terminado. Com a ajuda de uma equipe de profissionais de comunicação e audiovisual, ela criou uma campanha de vídeo de 90 segundos na internet, onde 2 apresentadores relembravam ocasiões especiais normalmente passadas com a família, onde diziam: "Aqueles dias foram cheios de acontecimentos. Foram anos cheios de notícias surpresas e risadas." Perguntando em seguida: "Você se lembra desses últimos anos com seu filho?" A tela escurece e Filomena Teixeira aparece na tela, refletindo enquanto segura suas lágrimas. "Eu não. Hoje meu filho Pedro faz 27 anos. Eu não o vejo desde os 11. Nunca vou desistir de procurar por ele." Segundo a campanha, em 2014, mais de 3 milhões de crianças foram sequestradas para exploração sexual no mundo todo. O vídeo termina com a seguinte solicitação: "Se você tiver alguma informação que possa nos ajudar a localizar Rui Pedro, por favor nos comunique." Nunca é tarde para ajudar. Foi o filho de Filomena que desapareceu, mas poderia ter sido o seu. Em 2017, Filomena se aposentou devido à incapacidade e se manteve ocupada cuidando de sua filha, explorando várias terapias e continuando a procurar por seu filho. Ela manteve o quarto de Rui Pedro exatamente como ele deixou em 1998, com sua coxa de tema espacial, uma coleção de carros de brinquedo, figurinhas de ação, console de videogame e um pôster da atriz americana Sandra Bullock pendurado atrás da porta. As únicas coisas que Filomena acrescentou foram algumas imagens de santos iluminados por lâmpadas, um crucifixo e uma Bíblia. "Estou esperando que ele volte, para nos dizer o que ele quer mudar", ela disse. Naquele ano, no 19º aniversário do desaparecimento de seu filho, Filomena postou um apelo no Facebook, implorando ao público para continuar procurando por ele.
Ela disse que, embora sua família tenha se adaptado à nova realidade, a tragédia a fez ficar isolada e insegura, sem ninguém para confiar. Ela escreveu: Rui Pedro, sabe que no fundo eu ainda acredito em milagres. Caso contrário, não estaria viva, e eu espero você de braços abertos para te dar um abraço apertado. Não se esqueçam, por favor. Prometam que vocês não o esquecerão. E se algo acontecer comigo, continuem lutando para descobrir o que aconteceu com ele. Isso é tudo o que me resta. Essa desesperada saudade que somente quem é mãe sente. Por favor, não esqueçam. Nunca desistam. Em 2018, um vídeo de um mendigo português que circulava nas redes sociais chamou a atenção das agências de notícias nacionais. O homem barbudo era magro, com a pele bronzeada, cabelos e olhos escuros e tinha outras impressionantes semelhanças com Rui Pedro. Ele disse que seu nome era Pedro e que ele tinha 30 anos, o que correspondia aproximadamente à idade que Rui Pedro teria na época. No entanto, ele nasceu e cresceu em Almada, uma cidade no sul de Portugal, com uma distância aproximada de 350 quilômetros ao sul de Lousada. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes e enviado à família Teixeira Mendonça. Manuel observou que o homem no vídeo tinha algumas características físicas do filho, como os grandes dentes da frente, mas notou diferenças óbvias, como o formato das orelhas. O vídeo foi enviado às autoridades para análise e a polícia judiciária conseguiu identificar o indivíduo. Não era Rui Pedro, mas um homem chamado Pedro Rebelo. Em janeiro de 2019, durante uma entrevista com a apresentadora de televisão portuguesa Cristina Ferreira, Filomena declarou que a busca de seu filho tinha feito ela conhecer o mundo sombrio da pedofilia. Ela disse que chorou tanto que não tinha mais lágrimas, mas deixou claro que não chorava por seu filho, pois acreditava que ele estava vivo. Em resposta à recomendação de seu médico de colocar uma pedra memorial no quarto de Rui Pedro, Filomena disse: Você quer que eu coloque uma sepultura no quarto do meu filho? Meu filho está desaparecido, não está morto. Muitos continuam suspeitando que Afonso Dias estava envolvido no desaparecimento de Rui Pedro e acreditando que ele levou a criança para perder a virgindade com as prostitutas e assim poder ser vendido a um grupo de pedófilos. Há evidências que provam que o Wonderland Club tinha raízes em Portugal, com pelo menos um membro morando no país no momento em que um grupo foi exposto. Filomena acredita que Afonso pode ter sido uma vítima de chantagem e ter sido forçado a fazer parte do desaparecimento de seu filho, mas por medo ele permanece em silêncio. A família Teixeira Mendonça e o público português continuam esperançosos de que um dia Afonso quebre seu silêncio e revele a verdade. Enquanto que Manuel pede que ele imagine como seria viver sem o próprio filho por tantos anos. No aniversário de 32 anos de Rui Pedro, Filomena escreveu uma mensagem que dizia: Filho, eu me lembro de você como uma mistura de emoções, alegria e tristeza. Alegria, porque eu tive você, e você é uma parte de mim. Tristeza, porque eles te levaram e eu não tive a oportunidade de vê-lo crescer desde os 11 anos. Neste dia, espero que você se lembre do quanto me fez feliz. Não quero nem pensar que eu nunca mais vou te ver. Hoje é o seu dia, 28 de janeiro de 2019. Aguardo a sua chegada. Beijo e abraço. Mamãe.